Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou Virgínia Alves, nós estamos de volta direto aqui do ENCA, que está acontecendo em Campinas, no interior de São Paulo, e vamos falar agora de produção de alimentos e sustentabilidade. Para conversar com a gente está aqui comigo o professor André Fernandes, que fala em nome da Universidade do Agro, a Uniub. Professor, uma pauta que está bastante aí na cabeça do produtor, a gente está falando muito produção de alimentos e sustentabilidade. Qual que é o recado que o senhor vai deixar aqui para o pessoal? Eu vou, na minha palestra, procurar fazer uma viagem para os principais países do mundo que produzem alimento e, de alguma forma, concorrem com o Brasil para a produção de alimentos de origem animal e vegetal. E vou tentar mostrar, né, quais são os principais gargalos que o Brasil tem na produção de alimento, né, que envolvem desde a parte de legislação ambiental e trabalhista até a parte de logística. E mesmo assim, como que a gente consegue ser muito superior a grande parte dos nossos concorrentes na produção de alimentos. E eu vou mostrar também que muitos desses países, vamos falar de China, Índia, Estados Unidos, países da América Central e Latina, eles não têm as restrições ambientais e trabalhistas que o Brasil tem, né? E mesmo assim, o Brasil consegue produzir de uma forma sustentável, né, conseguindo manter grande parte da nossa vegetação nativa. Então, é isso por efeito de lei. A gente tem para vocês terem uma ideia, né? A gente tem o chamado Código Florestal. O que o Código Florestal fala? Mesmo a gente podendo plantar em 100% da nossa área, a gente não pode, o produtor rural não pode fazer isso. Ele pode plantar, no máximo, 80% da área. Se ele tiver, por exemplo, numa região do Cerrado. Se ele tiver na Amazônia, ele tem que preservar 80% e só produzir em 20%. Nenhum país do mundo tem isso. Por isso que o Brasil consegue ter, na sua área de preservação nativa, 66%. Comparado, por exemplo, com os Estados Unidos, que tem 20%. Então, como que a gente é criticado pela mídia mundial como um país que desmata a Amazônia para a produção de alimento e pecuária, né? Se a gente tem 66% da área de vegetação protegida. Então, principalmente nos Estados Unidos e Europa é o que mais critica a gente. Tem uma nova forma da Europa fazer isso, né, que é o Green Deal europeu, que é exatamente para isso, né, que é para impor condições de sustentabilidade, né, para, de alguma forma, restringir a produção de alimentos no Brasil. Só que se a gente pensar em quanto a Europa já devastou, ela tem só 0,3% de vegetação nativa, contra 66% da nossa, né? Então é fácil, né, falar para nós protegemos e eles produzem, né? Então, o que a gente tem que pensar? Trazer todas essas restrições ambientais como mais um diferencial para a produção de alimento no Brasil com sustentabilidade. O exemplo que eu vou dar, né? Vários exemplos na palestra, mas o exemplo do melão, né? A gente assessora um grande grupo de melão, o maior do mundo de melão, que produz melão no semiárido, né? 85% desse melão vai para a Europa. O que a Europa está vendo? Ao receber o melão brasileiro, ela está olhando, né, e verificando quantos litros de água foram utilizados para produzir cada quilo de melão. É o que a gente chama de pegada de água. E vocês imaginem isso, o produtor, né, brasileiro tem que estar ciente disso, que ele só vai conseguir produzir para esses mercados mais restritivos se ele fizer de uma forma correta. Então, eu ajudo essa fazenda, um exemplo, fazendo manejo de irrigação. Então, ela só pode gastar a água que o melão precisa, não a mais, né? Então, isso é importante para a sustentabilidade do negócio. Então, sustentabilidade não é só ambiental. Sustentabilidade também é social e também econômica. Então imagina, se hoje, para esse grupo grande, 85% do mercado dele é Europa, eu tenho que me adequar a esse mercado, fazendo de uma forma correta, usando a água e a energia de uma forma mais racional. Então o produtor rural tem que perceber isso, né? Ele fazer de uma forma... Sustentabilidade é uma palavra bonita, mas ela tem que sobrar dinheiro para pagar minhas contas, né? Então, o que eu vou tentar mostrar nessa viagem que a gente vai fazer para o mundo da agricultura e da pecuária é justamente isso. O Brasil já está na frente de grande parte dos países do mundo. Pra vocês terem uma ideia, gente, na agricultura, só 7,8% é área agrícola no Brasil. Se comparar com a Dinamarca, é 70%, 10 vezes mais, né?
Estados Unidos, mais de 25% é área agrícola contra 7,8% nosso. Né? Então, numa área muito pequena, a gente consegue produzir muito. Né? Ah, mas tem área que a gente precisa melhorar? Não tem nem dúvida. Pecuária, por exemplo. O Brasil tem 170 milhões de hectares em pecuária, que dá 21% do território brasileiro. Grande parte disso está degradado, pastagem degradada. Né? Então, aí sim a pecuária tem que colocar a mão na consciência e falar assim, nós temos que melhorar a nossa forma de produção. Mas vejam que isso também é uma oportunidade de ouro para o Brasil. E já está acontecendo nos últimos 20 anos. O que aconteceu? Essas áreas de pecuária, né, essas áreas de pastagem degradadas, ou elas melhoraram, intensificando a produção de alimento, ou elas se tornaram agricultura, sem derrubar nenhuma árvore. Então vocês imaginam, por que a Europa está em cima da gente? Por que os Estados Unidos está em cima da gente? Porque nós temos uma área gigantesca, que já foi desmatada, que nós vamos, em pouco tempo, transformar em áreas produtivas, sem desmatar mais nada. Por isso que eles têm medo. E tentam impor condições aí ambientalistas para que a gente diminua. Né? Então é fácil falar que a gente está devastando a Amazônia, quando eles já devastaram praticamente todo o território deles. Né? Então esse é o papel que a gente está aqui, mas eu não gostaria, que é outra coisa que a gente precisa fazer, e é uma mensagem final da minha palestra. Não adianta a gente falar só para o mundo do agro. O mundo do agro já sabe grande parte do que eu estou falando. Nós temos que falar, comunicar, capacitar fora da bolha do agro. Eu tenho que falar para a dona de casa, eu tenho que falar para indústrias que nada tem a ver com agro, para saber que o Brasil produz alimentos para 1,2 bilhões de pessoas do mundo. Né? E o produtor rural não é um vilão. Eu vou mostrar exemplos o que os Estados Unidos faz para proteger o produtor rural. Ele coloca adesivo dentro do carro dele, protegendo o produtor rural. Nunca teve isso no Brasil. Né? Ah, mas aí você está protegendo grandes produtores? Não. Vou mostrar também que 80% da agricultura brasileira é agricultura familiar. 80%. Quer dizer, não são grandes produtores. Tem grandes produtores? Obviamente tem. Mas grande parte é pequeno e médio produtor. Né? Esses que fazem que o Brasil, junto com os médios e grandes, seja o maior player de sucesso do mundo em termos de produção de alimentos. Então, existe uma estatística da FAO, que é quem mexe com agricultura e pecuária no mundo, que fala que em 2030, 2035, o Brasil vai ser responsável por 42% da produção de alimentos do mundo. Né? De novo, sem precisar desmatar absolutamente nenhuma área. Professor, diante de tudo isso que o senhor trouxe para a gente, esses dados positivos da nossa produção, o maior gargalo que a gente tem hoje é comunicação, será? Eu não vejo como o maior, mas um dos maiores. Né? Então a gente tem problema de logística no Brasil. Vou mostrar que, infelizmente, o Brasil usa, para sair a soja do Mato Grosso até chegar no porto, usa a rodovia. Né? E isso é péssimo, né? Porque as rodovias estão num estado deplorável de conservação. Outros países utilizam muito mais ferrovias e hidrovias. Então a logística precisa melhorar muito. Né? A parte de comunicação temos que fazer. Parte de portos, né? 80% de tudo que a gente exporta são concentrados em 6 portos só. Então nós temos que aumentar isso. O Brasil é um país continental e nós podemos ter porto do norte até o sul do país. Então tem que aumentar isso para até melhorar a logística. A parte de comunicação é fundamental que a gente faça. Nós temos que comunicar para fora do mundo do agro. Né? Furar a bolha. Furar essa bolha. Um exemplo que eu dei, uma grande empresa que até está presente nesse evento, mas não vou falar aqui o nome, ela fez uma campanha, Brasil, o maior trabalho da terra. Agricultura brasileira, o maior trabalho da terra. O que ela fez? Ela patrocinou uma escola de samba do Rio de Janeiro para falar da agricultura brasileira. E essa escola, nesse ano, eu até estava presente lá na Marquês de Sapucaí, ela ganhou como a primeira colocada. E aí você imagina, o que o Brasil é visto no mundo? Carnaval e futebol. Então vocês imaginem, nesse ano, a agricultura brasileira foi para bilhões de pessoas. Então é isso que tem que ser feito. Não precisa ser só com uma empresa multinacional. Tem que ser feita com universidades e o principal, com o governo brasileiro. O governo brasileiro tem que valorizar mais a agricultura, que é o que há 20 anos deixa a balança comercial do Brasil positiva. Há 20 anos. Professor, como é que o senhor acha que a gente vai responder, por exemplo, essas novas regras de importação que vêm justamente da Europa, né? Que o senhor já trouxe para a gente, que é quem mais cobra a gente junto ali com os Estados Unidos. Eu acho que, de novo, né, o que é mais importante a gente fazer
é comunicar. Né? Vou dar um exemplo do que a Europa e os Estados Unidos também detonaram a nossa pecuária. Né? Falando que hoje a gente já tem mais gado, bois e vacas do que gente no Brasil. Não sei se você sabe. Então a gente já tem mais o gado, estou falando só o gado de bovino. E aí o que a Europa e os Estados Unidos já colocaram no mundo? Que o gado brasileiro, né, porque ele produz naturalmente o CH4, que é o metano. Então, olha a manchete. O arroto do boi está causando o efeito estufa no mundo. Do Brasil. Que a maior parte foi desmatamento da Amazônia, está causando o aumento do efeito estufa. Isso é uma mentira. Por que é mentira? Que o sistema de produção do Brasil, de produção de leite e de carne, 90% é a pasto. Então não é o sistema de produção que os Estados Unidos têm, que é um sistema de produção de gado confinado. E o a pasto, como que acontece? Ele sequestra o carbono, porque eu tenho o pasto isso aí é um trabalho da Embrapa, a cada hectare de pasto, se é bem tratado para produzir alimento, leite e carne, a cada 3 que eu sequestro, 1 é produzido pelo metano. Então eu tenho um balanço positivo de 2. Só que a mídia não quer falar isso. Não quer falar que o nosso sistema de produção sequestra carbono. Quer falar só o que sai da boca do boi na forma do arroto do boi. Mas o que fica sequestrado? Então, se a gente for comparar com a pecuária dos Estados Unidos, é o contrário, que eles têm muito mais a produção em grandes confinamentos, que o gado fica no meio da areia, não tem sequestro de carbono. Aí sim tem o metano jogado na atmosfera. Então eles produzem muito mais metano do que nós, só que a mídia não fala isso. Então o que a gente precisa mostrar? Precisamos mostrar que nós produzimos de forma sustentável. Tanto café, quanto melão, quanto pecuária, quanto as outras frutíferas, quanto laranja, quanto soja, quanto milho. Né? Soja a gente já passou nos Estados Unidos. Milho daqui a pouco a gente vai passar. Como que a gente consegue fazer isso? Produzindo mais numa área muito menor. Então há muito tempo o Brasil não aumenta a área agrícola, só que aumenta consideravelmente a produção. Como que a gente faz isso? Produzindo na mesma área, muito mais, otimizando o uso de insumos. Isso é sustentabilidade. Perfeito. Obrigada, professor. Para você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas, já já a gente está de volta.